embora a gente não use essa palavra, essa realidade existe, né? Agora, o assunto é complexo, essa é a resposta curta, né? Sem explicação. Agora, o assunto é complexo e demanda certas precisões, explicações para que a gente entenda exatamente o que são esses santos, né? E de que maneira eles estão presentes no Islã. Bom, primeira coisa, existe uma resistência muito grande por parte da comunidade islâmica brasileira, especificamente, a aceitar a ideia de que existem santos no Islã, né? Isso aí se deve a alguns motivos, entre eles, por exemplo, o fato de que quando uma pessoa fala santo, aqui no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça dela não é um ser humano que é aproximado de Deus, que é piedoso, que é justo, que é bondoso. Não é essa a ideia que vem na cabeça dela, mas a ideia que vem na cabeça dela é de uma estatueta de barro diante da qual as pessoas, sei lá, fazem orações, ou para quem elas fazem promessas e coisa e tal. Bom, se é assim que você entende a palavra santo, bom, isso não existe no Islã. Desnecessário dizer que isso não existe no Islã, né? A gente não permite que se faça imagens e a gente não reza para pessoas, certo? A gente reza para Deus, né? Bom, então, no entanto, mesmo no cristianismo católico e ortodoxo, mais católico, né, no caso das imagens esculpidas, mesmo no caso do cristianismo católico, santo não é estátua de barro, né, ou de madeira, ou seja lá do que for. Santo é um determinado tipo de pessoa, né? E a palavra santo vem do latim e ela significa literalmente separado. Então o santo é aquela pessoa que Deus separou dos outros seres humanos e reservou para si. Ela é uma pessoa que tem uma qualidade diferente e superior à dos outros seres humanos, uma qualidade que foi dada por Deus. Não é uma qualidade dela, que ela mesma inventou em si. Mas em razão da sua piedade, em razão mesmo da misericórdia divina, aquela pessoa foi separada e ela tem uma qualidade que as outras não têm. Pois bem, no Islã nós não temos a palavra santo. Existe uma palavra em árabe que é muqaddas, que significa santificado, e essa palavra pode ser sim aplicada a seres humanos e aplicada, por exemplo, à Virgem Maria, que a paz esteja com ela, chamada muqaddasa, santificada, separada, tornada incólume, intocada pela maldade, pelo pecado, né? Então essa palavra é sim aplicada no Islã, né, em certas regiões, à Virgem Maria, por exemplo. Mas, quando a gente fala de santos em geral, a palavra que se usa em árabe é wali. Wali é uma palavra que não é da tradição popular, é uma palavra que está no Alcorão, né, que Deus fala dos seus awliya, né, o ali é o singular, awliya é o plural. Então, assim, Deus fala dos seus awliya. Então, existe sim no Islã, certo, o conceito de certas pessoas que tem uma denominação especial, né, que significa, no caso, os amigos de Deus, né, aqueles de quem Deus é amigo, e também o ali também pode significar protetor, então é aqueles que protegem, vamos dizer, Deus no seu coração. Aqueles para quem a religião é algo que eles conservam e protegem. A sacralidade divina, a santidade divina é algo que eles protegem no seu coração, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus atos, né? E ao mesmo tempo, eles são tomados como amigos por Deus e são também protegidos por Deus. Existe também uma resistência no mundo islâmico, né? Por um fato simples, né? Quer dizer, se você pegar até, sabe, o Salaf mais ferrenho, né, o Wahhabi mais ferrenho, ele vai ter que admitir que existem awliya, porque, como eu disse, esse é um dado do Alcorão, né?
Mas o que aconteceu no decorrer do desenvolvimento da religião é que os auliá, né, passaram a ser procurados pelas pessoas, né, em razão da sua proximidade com Deus, eles passaram a ser procurados pelas pessoas para que elas obtivessem bênçãos, né? E isso não só estando eles vivos, como também depois de mortos. Então o que acontece em todo o mundo islâmico, e isso é uma coisa que só mudou, né, com o movimento Wahhabi e depois com o salafismo moderno, né, o que sempre houve no mundo islâmico foi visitas aos túmulos dos auliá, daquelas pessoas que eram reconhecidas como especialmente próximas de Deus, né? Essas visitas, né, quando corretamente feitas, que é o que acontece na imensa maioria das vezes até hoje, né, não são visitas para que se reze ao santo, para que se façam pedidos ao santo, como é costume, por exemplo, na religião cristã, ou pelo menos católica, quer dizer que você pede pro santo algo, né? Mas são visitas àqueles lugares para fazerem-se pedidos a Deus, porque existe o conceito de que o lugar mesmo, próximo do corpo daquele santo, é um lugar abençoado pela sua presença e no qual as orações são mais atendidas, o que é inclusive um fato provado pela experiência, né? Até hoje existem túmulos de santos, né? Entre eles até de Sahaba, de companheiros do profeta, que a paz esteja com ele, túmulos de profetas, né? Como do profeta Abraão, que a paz esteja com ele, e do próprio profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, né? E túmulos de grandes sábios e santos da religião, como Abdul Qadir al-Jilani e outros, né? Mulay Abdul Salam bin Mashish e tantos outros, né? Que até hoje são locais de peregrinação, locais para onde as pessoas se dirigem, porque realmente existe a experiência de que as orações são mais atendidas naqueles locais. E com o que tem é que principalmente com o wahhabismo, né, falando bem claro, e com os movimentos que vieram depois dele, com algumas manifestações anteriores, né, na história do Islã, houve um combate a esse tipo de visita, porque essas visitas foram entendidas erroneamente como prestação de adoração àquele santo, quando não é isso que acontece, e não é isso que jamais aconteceu, exceto talvez em ocasiões raras, por causa de erros, né, de entendimento do que seria aquilo, mas assim, o que acontece de fato não é adoração ao santo, mas adoração a Deus num determinado lugar, né, onde as orações costumam ser mais atendidas em razão da bênção que está presente lá naquela pessoa, que está lá naquele túmulo. Então, sim, existe uma resistência por causa do entendimento de que a visita ao túmulo do santo seria um ato de adoração ao santo, né? Esse desvio consistiria em você fazer um pedido ao santo, esquecendo-se, né, de que o máximo que um santo poderia fazer é atuar como intercessor entre você e Allah, quer dizer, ele levar o teu pedido a Allah, e Allah, em virtude do amor especial que dedica àquela criatura, atender o pedido, né? Isso aí seria uma coisa normal, mas você fazer um pedido para o santo na expectativa de que ele tenha um poder especial paralelo ao poder divino, né, de atender algum pedido, isso sim é um desvio e já ocorreu, embora de maneira alguma na extensão que dizem as pessoas que são contra esse tipo de devoção no Islã. Veja, no Islã não existe canonização, que nem na Igreja Católica, né? Na Igreja Católica existe um processo que tem, vamos dizer assim, que é detalhado juridicamente, pelo qual uma pessoa depois de morta pode vir a ser reconhecida como santa. É um processo que envolve uma investigação sobre a vida daquela pessoa, uma investigação sobre milagres que teriam ocorrido após a morte dela, por intercessão dela, e no fim dessa investigação o Vaticano declara aquela pessoa como beata ou como santa, ou seja lá como for. No Islã não existe, né, em absoluto um processo desse tipo, mesmo porque nós não temos nenhuma autoridade central. O que existe no Islã, na verdade, é primeiro de tudo, um reconhecimento, vamos dizer, da piedade especial, ou da especial proximidade com Deus de certas pessoas ainda em vida,
por parte de outras pessoas que elas mesmas já foram reconhecidas como tais por outras pessoas que já foram reconhecidas como tais, e assim numa sucessão até a época do Sahaba, né? Então, na verdade, assim, você tem, enquanto a pessoa ainda é viva, você tem um reconhecimento de sua especial proximidade com Deus por outras pessoas que já têm aquele status de maneira mais consolidada, né? Agora, não é só isso, existe uma doutrina muito importante no Islã, que se chama em árabe Karamatul Awliya, a doutrina dos milagres dos santos, né? Então, nós temos sim, os muçulmanos têm a doutrina de que os santos podem fazer milagres. Ou melhor dizendo, que Deus pode operar milagres por meio dos santos, né? Isso é uma doutrina consolidadíssima, que começou, isso é uma coisa que começou já com o profeta, que a paz esteja com ele, embora os milagres do profeta tenham um caráter diferente, né? Porque os milagres do profeta, na verdade, que a paz esteja com ele, eles foram operados, né, por Deus para, né, confirmar a mensagem, quer dizer, para dizer que aquele homem estava falando a verdade, né? Já no caso dos santos não é essa a função dos milagres, porque eles não estão trazendo nenhuma mensagem nova. Mas a função dos milagres dos santos é exatamente a de manifestar a bondade divina para com as pessoas por meio daquelas pessoas que Deus mesmo escolheu, né? Então, o que se chama milagre no Islã são karamat, né? Em árabe a palavra é karamat, e existe outra palavra que chama harqul adat, quer dizer, coisas que saem do curso normal dos acontecimentos, né? Então a experiência mostra que isso acontece, né, em torno de pessoas de especial piedade. Então existem milagres de cura, né? Existem milagres de conversão, existem milagres de transmissão de conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ser capaz de decorar o Alcorão num tempo curtíssimo, graças a uma oração feita por um santo, né? Ou graças a uma oração que um santo transmitiu para que ela fizesse, né? Ou de ela aprender uma ciência inteira sem ter que estudar, ou às vezes aprender a ler sem ter que estudar, né? Então existem assim milagres e mais milagres documentados. É claro que existe a possibilidade de uma pessoa ter poderes sobrenaturais e fazer aparentes milagres, sendo ela uma pessoa ruim. Por isso que quando existem karamat, ou quando existem harqul adat, quer dizer, coisas que saem do curso normal dos acontecimentos, isso não basta, você tem que olhar também a vida da pessoa. Se é uma pessoa correta, se é uma pessoa próxima de Allah, se é uma pessoa que cumpre a Sharia, se é uma pessoa que cumpre a Sunna. Quando ela tem todos esses requisitos e ela manifesta esses milagres, isso também já é um sinal de santidade, que pode ser obtido com ela, que pode ser reconhecido ainda em vida dela, né? E depois da morte também. Agora, tem também o detalhe seguinte: nem todos os santos são reconhecidos, né? Inclusive existe uma classificação tradicional que diz que tem 4 tipos de santos, né? Tem o santo que ele sabe que ele é santo e as pessoas sabem que ele é santo, né? Tem o santo que ele sabe que ele é santo e as pessoas não sabem que ele é santo, então ele não é reconhecido pelos outros, embora ele próprio reconheça. Tem a pessoa que não sabe que é santa, mas que os outros sabem que ela é, certo? E tem a pessoa que não sabe que é e que os outros não sabem que é, certo? Então, essa é uma classificação tradicional que mostra que, de fato, assim, nem sempre os santos são reconhecidos, o que na verdade não altera em absoluto o status deles junto a Allah. Inclusive tem o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que agora não me recordo dele letra por letra, mas que o sentido dele é que tem certas pessoas que ninguém conhece, mas é que é por causa delas que Deus manda chuva para a terra, tá? E essas aí são os santos desconhecidos. Então existe sim santo desconhecido também. Veja, isso aí nos leva a falar sobre as características próprias dos santos, né? Quer dizer, quando a gente fala, não, fulano é um santo, um ali, vamos usar a palavra árabe, né? Porque daí, quem sabe a pessoa, né, que está ouvindo, talvez assim, já se sinta um pouco melhor. Mas se um fulano é um ali, né? O que significa isso na prática? Significa que ele é protegido por Deus do pecado, né? E quanto a isso a gente tem que
tem que entender que o que se chama de pecado são duas coisas, né? Existe uma coisa que é a desobediência à lei de Deus, tá? Então, por exemplo, se eu não rezar, né, 5 vezes por dia, eu estou cometendo uma desobediência, tá? Se eu cometer adultério, eu estou cometendo uma desobediência, tá? Então a desobediência, vamos dizer, é o aspecto exterior do pecado. Mas existe também um aspecto interior do pecado, que é o seguinte: mesmo que a pessoa não esteja cometendo uma desobediência exterior, ela pode estar fazendo uma coisa talvez até boa ou neutra, mas por um mau motivo. Então, eu posso estar procurando me aproximar de fulano, um exemplo hipotético, estou procurando ficar amigo de fulano, para que eu possa influenciar ele contra o ciclano. Quer dizer, é errado ficar amigo do fulano? Não é errado, né? A amizade é uma coisa boa, mas qual é a minha intenção, né? Então, o que tem é assim, então existe, quando a gente fala pecado é uma palavra em português que a gente pode dividir nessas duas categorias: pecados que são pecados de desobediência contra a lei de Deus, e pecados que são pecados de intenção, uma má intenção, uma intenção feia, uma intenção que não reflete a bondade, a misericórdia e as boas qualidades do ser humano, né? E cada um que imagine aí exemplos e mais exemplos. Mas os santos são protegidos dessas duas coisas de diferentes maneiras. Em relação à desobediência exterior à lei de Deus, eles são protegidos contra os pecados maiores, os que se chamam em árabe kabair, né? Então, não vai acontecer, por exemplo, de um santo cometer adultério, não vai acontecer de ele cometer homicídio, né? Não estamos falando, evidentemente, aqui de legítima defesa, mas cometer homicídio, cometer roubo, né? Não vai acontecer de um santo parar de rezar, certo? Mas ele pode cometer desobediências menores, como, por exemplo, atrasou uma oração. Isso significa que o cara não é santo? Não. Certo? Ou ele falou uma coisa sem querer que ofendeu fulano. Significa que ele não é santo? Não. Agora, ele nunca vai difamar o fulano, né? Isso ele não vai fazer porque a difamação é um pecado maior. Então o santo é protegido por Deus contra os pecados maiores de desobediência, e interiormente ele é protegido com Deus contra esses pecados, contra o bom caráter, contra o altruísmo, contra a bondade, contra a misericórdia. Ele é protegido contra os pecados de egoísmo, de fazer as coisas por interesse próprio, sem ter em conta o interesse de Deus e o interesse do próximo. Disso aí ele é protegido 100%. Né? O que define, aliás, o santo é exatamente isso. Essa proteção interior que ele tem contra as más intenções. Né? É por isso que né, a palavra corânica, né, tradicional a respeito dos santos é que eles não têm medo, la khawfun alayhim wa la yahzanun, e não se entristecem, né? Então eles não têm medo do futuro e nem têm tristeza em relação ao passado. Eles não têm tristeza em relação ao passado porque eles estão de consciência limpa, né? E não têm medo do futuro por causa da sua confiança em Deus, né? Então, assim, eles são protegidos dos pecados interiores e dos pecados maiores no exterior. Tem uma coisa de que os santos não são protegidos, né? Que é, por exemplo, de erros de avaliação, né? Então, o santo, diante de uma situação qualquer exterior, pode acontecer de ele tomar uma decisão errada, né? Ele não necessariamente ele tem uma inspiração direta de Deus que vai dizer para ele o que fazer em cada situação corretamente. Pode tomar uma decisão errada, né? Pode tomar uma decisão errada na família dele, no trabalho dele, nos estudos dele, ou em relação a uma pessoa ou outra pessoa, né? Pode cometer erros de avaliação, né? Ele pode cometer erros de entendimento de situações, ou até mesmo de entendimento de certas verdades complexas, não evidentemente das verdades básicas da fé, né? Ele pode cometer erros de comunicação, né? Ele pode tentar expressar uma coisa e não conseguir.
Então isso aí que a gente está falando agora quer dizer, os santos têm a proteção, né, contra os pecados, mas eles têm também esse lado humano, essa falibilidade humana, no que se refere a coisas que não têm diretamente um sentido moral, nem interior nem exterior. Isso é muito importante da gente ter em conta, né, inclusive para a gente poder ter uma boa opinião sobre as pessoas, né? Quer dizer, às vezes você pode ver uma pessoa que é considerada santa, que é considerada um ali de Alá, e você pode ver ela fazendo alguma coisa que não é, por exemplo, cometendo um erro de avaliação, dando um conselho que não é exatamente a melhor coisa, mas isso aí significa que ela não é o ali de maneira alguma, porque esse tipo de erro, sim, o santo pode cometer, né? Que nem a gente lembrando que ele não pode cometer pecados maiores. Se o cara adultera, se o cara ele finge que é o que não é para pegar dinheiro dos outros, se o cara mente, isso aí já não é, né? Ele já não é um santo, com certeza. Agora, se ele comete pequenos erros que não afetam a observância geral da lei e que se dizem respeito a questões de avaliação de cálculo humano, bom, isso aí não tira nada contra a santidade dele, né? Veja só, nós temos entre os vídeos que a gente publicou no YouTube, tem um chamado Fez, a Cidade dos Santos, que, bom, como, né, o nome mesmo diz, né? Medinatul Awliya é o nome pelo qual essa cidade marroquina é conhecida, né? Tamanha é a quantidade de Awliya, né, que ela produziu no decorrer da sua história. Disse, né, isso aí está no filme, disse que não há nenhum pedaço de chão em Fez que não tenha sido pisado por um wali. E mostra uma pessoa que muitos hoje em dia consideram um santo, né, que é o Habib Omar bin Hafiz, lá do Iêmen, e fazendo uma visita a Fez, né? E nesse filme eles visitam o túmulo de santos. Então é uma oportunidade que as pessoas têm para ver no que consiste exatamente essa visita ao túmulo. Então o Habib Omar vai visitar lá o túmulo do Moulay Idris II, que foi o fundador da cidade de Fez, o descendente do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Vai visitar o túmulo do Moulay Idris I, que foi o pai do Moulay Idris II, né? Vai visitar o túmulo do Sidi Abdulaziz Dabbar, né, que é um outro santo reconhecido. E o que ele faz quando ele está nessa situação? Ele invoca bênçãos e mais bênçãos sobre aquela pessoa que está enterrada lá. Em nenhum momento ele fala, fulano, me dá isso. Não, ele fala, que Deus te abençoe, que Deus abençoe teus avós, que Deus abençoe o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que ele abençoe os teus descendentes, que ele abençoe todos que aqui vêm. Ou seja, ele tá na verdade rezando para Deus em favor daquela pessoa que está enterrada ali e depois ele pega e faz pedidos para ele, para as pessoas que estão em volta, para aquela cidade, para todo mundo, né? Então isso aí mostra no que consiste a famosa e tão combatida visita aos túmulos de santos. É um lugar abençoado pela presença daquele corpo, né? Aquele corpo que foi especialmente agraciado por Deus, uma proximidade aqui já nessa vida, né? E que muitas vezes permanece incorrupto, né? Tem isso, os corpos dos santos, né? Em regra, no Islã, os corpos dos awliya não se corrompem, né? Então, é uma visita a um lugar agraciado, onde se dirigem orações, preces a Allah, que tendem a ser atendidas, né? E que a maior parte dessas preces são preces invocando bênção sobre aquela pessoa e sobre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e sobre né, todas as pessoas. Temos também lá no nosso canal do YouTube os Sufis do Afeganistão, né, que fala sobre o sufismo, né, outra coisa tão mal compreendida, mas que na verdade nada mais é do que métodos, né, testados e comprovados pelos quais as pessoas podem se aproximar de Allah já nessa vida, né? Então esse é um filme que indiretamente tem a ver também com essa questão da wilaya, da santidade, né? E nós temos, na verdade, todos os nossos livros, que nós temos ainda apenas 4 livros, mas todos eles tratam desse assunto, né? Então nós temos 3 livros do Sheikh Nazim al-Haqqani, que é já falecido, também considerado um wali por um grande número de muçulmanos, né? Talvez milhões de muçulmanos o consideram como tal, né? E no qual ele fala também sobre essa questão da aproximação de Deus, como se tornar uma pessoa de bom caráter, uma pessoa próxima de Deus no seu interior, né?
E nós temos o livro Os 99 Nomes de Deus, de Al-Ghazali, que ele faz comentários sobre como aquelas pessoas próximas de Deus, sobre a relação, né, entre essas pessoas próximas de Deus e Deus mesmo. Quer dizer, em que ele detalha, né, como que é essa relação. Né? Então, na verdade, todos os nossos livros, direto ou indiretamente, tratam também desse tema. O próximo lançamento, bom, esse aí é muito especial, porque esse aí ele é totalmente voltado para esse tema. Né? É o livro Sinais nos Horizontes, Encontros com Homens de Conhecimento e Iluminação, né? do Michael Suget, que é exatamente um livro escrito por um muçulmano convertido norte-americano que teve larga experiência de viagens, né, e de encontro com pessoas, num livro no qual ele narra os seus encontros, né, com pessoas de santidade, de conhecimento, de iluminação, de bondade, de piedade. Né? Então é um livro totalmente voltado assim, para esse assunto e que mostra na prática como são os santos de Alá. Né? E as experiências que o autor teve com eles, né? Experiências de como eles resolveram seus problemas, ou o ensinaram, ou o orientaram, e tudo mais o que aconteceu. Um livro que foi lançado em 2015, né? Em inglês. Né? Agora ele está lançando a segunda edição, e a nossa primeira edição já é traduzida a partir da segunda dele. Né? Então é um livro escrito 5 anos atrás, para mostrar que o fenômeno da wilaya, da santidade, está vivo e passa muito bem no Islã.